imersa em mais uma polêmica. A rede social TikTok chama a atenção do mundo com uma nova mania entre os seus usuários. São os vídeos curtos que monetizam a imitação de personagens de videogames, numa transmissão em que o que menos importa é o conteúdo. Para falar sobre isso, a gente recebe mais uma vez a consultora legislativa Beth Veloso, jornalista que está conosco sempre no Papo de Futuro. Ô, Beth, parece confuso. Você explica pra gente o que que é isso? Bom dia, ouvintes, bom dia a quem está assistindo a gente pela TV Câmara também. Bom, a gente está num dilema quando a gente fala agora dessa nova febre, que são as lives N, NPC. Até eu me confundo, Não é? Márcio, Não é? porque são tantas siglas desse novo mundo que a gente que é de outra geração se confunde um pouquinho. Mas isso é muito importante porque a gente está falando justamente das novas gerações. A gente está falando aqui de liberdade de expressão, por um lado, e do conteúdo que vira um meme e que ele está sendo voltado justamente para esse público e cujo único objetivo é viralizar, monetizar, influenciar comportamentos e fazer com que as pessoas realmente alimentem cada vez mais esse comércio na internet. Em outras palavras, vale qualquer tipo de conteúdo na internet? O que são essas lives, Márcio? Então, entra ali um influencer e ele começa a repetir movimentos e expressões e criar figurinos e cenários colocando chifrinhos, colocando rabinho, colocando um chapéu de cowboy. E a partir dali ele começa a imitar um personagem que não tem importância nenhuma nos jogos, num game, com movimentos repetitivos. Ou seja, o humano está imitando um robô, está imitando um avatar, como se fosse um próprio avatar. E isso parece uma coisa tão bizarra, de certa forma, Não é? e meio ridícula, né? Porque você está ali fazendo movimentos repetitivos, ice cream is so good, e o tempo todo repetindo aquilo, não dá para entender por que que isso viraliza. E aí eu tenho um palpite, Márcio, que eu acredito que isso vai muito além do próprio conteúdo ou do próprio influencer. Vai dentro da dinâmica da internet, dos filtros bolhas, do algoritmo, do número de acessos. Portanto, a gente tem toda uma economia de mercado e um sistema informático que leva que esse tipo de conteúdo, sem nenhum tipo de filtro ou julgamento ou avaliação, mesmo parental, atinja um número de acessos e de visualizações que é absolutamente surreal e a gente não está olhando para isso. Portanto, o que acontece? O influencer começa a receber presentes, né? Ou oferecer também para aquela interatividade algum tipo de recompensa, e para isso ele vai caindo moedas, né, dentro da sua conta virtual. Então, por exemplo, um dos vídeos que ficou bastante conhecido, eu não vou alimentar essa roda citando exatamente qual é o vídeo, nem o nome do influencer, porque não interessa, chegava a ter uma recompensa de US$ 4.000 por vídeo. E houve vídeos que chegou a ter mais de 100 milhões de visualizações. Portanto, esse dinheiro virtual vai sendo adicionado ali ao saldo do usuário. Portanto, esse elemento, virou uma onda no TikTok desde julho, tem se espalhado e tem preocupado os especialistas, segundo reportagens até da mídia tradicional, como, por exemplo, a Isaf Karif. Eu não sei exatamente como a gente pronuncia esse nome, mas ela escreveu o livro de blogueira e influenciadora. Ela é jornalista e pesquisadora e o que ela coloca é o seguinte: isso gera uma onipresença nas redes sociais, né? E uma meio fusão, Márcio, que a gente confunde já e não há mais uma separação do que está online e do que está offline. Portanto, nós somos movidos pela sociedade da atenção, as pessoas querem estar o tempo todo conectadas, porque o objetivo do influencer é justamente ganhar cada vez mais dinheiro, né? Coloca uma exposição absurda, porque você imagina uma jovem que está ali representando uma série de papéis. E aí você vai perguntar para mim, mas Beth, e a cibercultura? Isso não é arte? Isso não é uma forma de criatividade, de expressão?
Mas isso também não é expor você numa vida privada, não é colocar você a conteúdos que, de certa forma, são um pouco humilhantes e que o foco é como a gente coloca a valorização do número de seguidores, a visualização, o engajamento que eles querem obter a partir simplesmente do nada, né? Mas, Beth, isso parece que é uma nova onda que não se exaure por si só, que não se esgota por si só, né? Quando um usuário do TikTok ele vira, né, praticamente um personagem robotizado, fica repetindo essas mesmas frases que você falou, e por incrível que pareça, isso vira uma febre na internet, tem alguma coisa por trás, não tem? Pois é, Márcio, qual é o crime da gente ficar fazendo uma brincadeira na internet? Por que que a gente fica problematizando tudo aqui no Papo de Futuro? Olha, gente, a gente está falando de um conteúdo performático, que reforça uma posição de autoexploração. Portanto, eu estou ali explorando, de certa forma, a minha imagem, e isso gera em mim mesmo, muitas vezes, imagina você ter 100 milhões de visualizações e você não tem nem maturidade cognitiva, porque você é um adolescente de 12, 13, 14, 15 anos. Como é que isso funciona dentro da sua cabeça, né? E isso gera, portanto, medo, pressão, angústia, sensação de quero mais, sensação de me superar. Segundo ponto, autoexploração é um sintoma do hiperconsumo. Portanto, a sociedade, em nome do hiperconsumo, vamos gerar mais, vamos monetizar mais, vamos visualizar, vamos influenciar mais, gera uma sociedade que sacrifica o sono, sacrifica o descanso, sacrifica a saúde, a socialização, o lazer, para viver dentro desse hiperconsumo. O inconsciente que alimenta o ideal contemporâneo do desempenho, da perfeição, do empreendedorismo. Como é que fica na cabeça dessa criança aquela, nossa, como é que eu consegui fazer ter uma audiência muito maior do que a TV Globo, por exemplo, ou qualquer outra emissora que já tem uma enorme audiência, New York Times, o que for. E como é que fica isso dentro do discurso de que eu sou o empreendedor, da próxima vez eu posso fazer melhor, do sucesso sem preço, sem limite, né? E que vem de graça, né? Dos meus 15 segundos de fama. E que entra dentro do discurso neoliberal das grandes corporações da Big Tech. Vai, faz mais, provoca, cria, né? E, sobretudo, agora, fechando essa análise que a gente está fazendo desse mundo, indo um pouquinho além das aparências, né? Que é o que o sociólogo Byung-Chul Han, que é o autor do best-seller, quem já não ouviu, A Sociedade do Cansaço. E ele chama isso de atravessamentos emocionais. Portanto, é o endoecimento neural provocado justamente pelo exagero da positividade, ou seja, a gente está sempre ótimo, performando e conseguindo resultados cada vez maiores. E aí eu conversei, então, com a Amanda Batista. Ela é consteladora familiar e ela é também administradora. E o trabalho da Amanda em terapia é justamente a gente ressignificar e se conectar com nós mesmos, né? Que é o que a gente vê ao contrário do que a gente está vendo na internet, que a gente está buscando sempre colocar essa conexão para fora. E a Amanda trabalha com esses traumas, essas dores, essa ansiedade e esse relacionamento que volta a gente para dentro e para nossa própria família, né? E essa técnica da constelação familiar trabalha justamente com o autoconhecimento, com a capacidade de você se conectar mais com a vida e não apelar para o bizarro, né? Para o faz de conta, protagonizando uma coisa, relações um pouco mais autênticas. Vamos ouvir então o que a Amanda Batista fala um pouquinho para a gente desses fenômenos na internet. As redes sociais têm proporcionado uma grande distração de tudo para nós, de quem nós somos, do que nós passamos, dos nossos traumas, da nossa vida. Nós perdemos muito tempo diante das telas, nos distraindo, buscando conteúdos engraçados, eróticos, enfim. E a constelação familiar vem nesse convite para que você possa se conectar com quem você é, com a sua essência, com a sua ancestralidade, buscar o autoconhecimento, não apenas ser mais um na sociedade, não apenas ser mais uma pessoa escrava diante das telas. Faça diferente e conheça as suas origens.
Beth, me preocupa especialmente esse tema porque eu, particularmente, sou pai de uma pré-adolescente que está entrando muito nesse mundo das redes virtuais, assiste muito esses vídeos, né? E a gente percebe, né? Muitas vezes as crianças não percebem, mas a gente vê isso que a Amanda falou, essa erotização, né, meio subjacente, meio subconsciente, né, nesses vídeos, mesmo que seja de forma implícita. Quanto a isso, Beth, o que que as plataformas podem fazer, né, num sentido institucional? E mais do que isso, o que os pais, né, o que que as famílias podem fazer para acompanhar, para tentar limitar, talvez, essa superexposição, né, de crianças, né, crianças e adolescentes, pessoas jovens que por mais que façam, que tenham consciência de que estão fazendo sucesso, na verdade elas são pessoas inocentes, né? Não têm uma vivência da vida, não percebem muitas vezes as implicações de criar personagens e de se expor, né, a cada instante na internet. O que pode ser feito, Beth? Pois é, a Amanda usou uma expressão muito interessante, né? Escravos das telas. Imagina essa criança que está fazendo esse joguinho, essa brincadeira, e daqui a 30 anos ela vai ter aquela imagem dela na internet, em que todo o cognitivo, toda a personalidade dela, toda a perspectiva de vida dela mudou completamente, ela vai se sentir completamente ridícula. Né? Então, como é que vai se sentir essa criança no momento em que ela se expôs ali ao ridículo e a gente sabe que ela está buscando, na verdade, apenas um retorno financeiro? Ela não está motivando as pessoas, inspirando a muito mais do que isso. Mas ok, a gente pode se divertir, tem o direito a isso, né? Não há nada de mal na distração, né? Na diversão, no entretenimento, desde que ele não seja o ganha-pão das plataformas digitais, porque elas são mídias e elas têm também o dever de informar, né? O dever de educar, o dever de prestar serviço, né? Elas têm uma função social a ser cumprida, né? E isso está tudo na Constituição brasileira, que está dentro do nosso ordenamento. A vida não pode ser só 100% isso. O problema é quando a gente radicaliza num sentido ou só no outro. As ferramentas para uma vida saudável, elas vão muito além do 100% virtual. Por exemplo, estabelecer horas de descanso, né? Não exceder horas de trabalho e horas de rede, horas de internet, praticar uma atividade física, respondendo um pouco a sua pergunta, por que que a gente não vê, Márcio, uma campanha das big techs, das grandes corporações, no sentido de estimular também esse conteúdo? A gente não pede que elas gerem conteúdo, a gente pede que elas impulsionem também e priorizem um conteúdo que também estimule outros tipos de vida e não a sociedade da atenção, em que você está colocando ali gatilhos, entendeu? Inclusive neurais, para que as pessoas passem mais e mais e mais tempo na telinha do telefone. E o próprio tempo de lazer na internet. Ou seja, existe lazer também, gente, existe diversão fora disso. Na busca, sobretudo, do autoconhecimento. Quem eu sou? Precisa se perguntar também, essa criança, quem eu sou e o que que eu quero mostrar? E por isso eu convido de novo a Amanda Batista a dar seu depoimento com relação a isso. Quando nós estamos em busca do autoconhecimento, do reconhecimento da nossa verdadeira essência, nós conseguimos estabelecer conteúdos, conversas, diálogos mais profundos, mais atraentes, mais que levam para o mais, para a evolução do ser humano, ao invés de ficar assistindo videozinhos ou essa polarização do que é ditado pela internet e pelas redes sociais. Então, a constelação, ela vem muito nesse amadurecimento das pessoas, amadurecimento das relações. A constelação é só mais uma terapia, Márcio. A gente não quer aqui fazer juízo de valor, nem virar o árbitro da internet, fazendo julgamento do vídeo, desse vídeo, se é melhor hierarquizar conteúdo, avaliar o que serve para cada pessoa. Porque cada vida é uma experiência, uma história pessoal. Agora, as plataformas podem e devem controlar o conteúdo que surfa exclusivamente na lógica da internet, que viraliza ou não viraliza. Você pode, por exemplo, na sua política de
de publicidade, dizer, não, olha, esse conteúdo aqui, ele tem um bom efeito, ele não tem um bom efeito. Você pode aceitar aquilo que está gerando um tipo de febre na internet que está preocupando os especialistas. Você pode ter um fórum ali em que você chama especialistas para dizer, olha, isso aqui está tendo um efeito depressivo nas crianças. Isso aqui está levando crianças a serem ridicularizadas. E a gente sabe que quantos casos tem de crianças que sofrem, né, cancelamento, que sofrem um tipo de apagamento na internet e que simplesmente não suportam esse tipo de depreciação social e chegam a ceifar suas próprias vidas. Isso acontece. E é, portanto, o papel das plataformas, como elas não fazem isso, a gente volta para a discussão da regulação da internet. A regulação do quê? As plataformas não cuidam sozinhas desses conteúdos, a gente precisa trabalhar de certa forma para entender que a gente pode ir do lixo, não estou dizendo especificamente desse trabalho, nem generalizando, mas ao luxo. O que quer dizer isso? Conteúdo também com diversidade, conteúdo com direito à informação, conteúdo que respeite a privacidade e conteúdo que, sobretudo, valorize a vida e a dignidade humana, Márcio. Perfeito. É um caminho bastante difícil, bastante complexo, porque, inclusive, na velocidade, né, da internet hoje em dia, essas modas, esses modismos, essas novas situações acabam atropelando umas às outras e às vezes não gera esse tempo de pensar, né, de buscar o autoconhecimento, de entender o que está acontecendo. Então, realmente, a gente tem um longo caminho a percorrer, Beth. É um caminho da diversidade, é o que a gente está fazendo aqui. Vamos pensar, criar e tal, mas também vamos pensar diferente e pensar e tentar fazer diferente também disso tudo que está todo mundo repetindo aí. Perfeito. Nós estamos chegando ao fim da nossa conversa de hoje e eu lembro sempre, você pode participar conosco, você pode enviar sugestão de tema, você pode comentar o que a gente conversa aqui no Papo de Futuro. Você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp da Rádio Câmara no número 61 99978 9080 ou então para o e-mail papodefuturo@câmara.leg.br. Por enquanto, eu agradeço a Beth Veloso e a gente se fala na semana que vem. Uma ótima semana para todos.